ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirá. Ferias tu o que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Pode se assentar, irmãos. Passagem longa, conhecida de muitos, ao qual sabemos que muitos falam que o rapaz que estava com Eliseu é Geazi. Então fala-se muito dessa passagem. Mas estudando essa manhã, eu quero deixar para vocês, deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ver versículos, alguns versículos. Quero deixar para vocês a situação ali da Síria e de Israel. Nessa passagem, Israel estava em confronto com um dos seus maiores inimigos, que era a Síria. Síria na época era potência. Síria na época era aquele lugar, aquela nação que tinha os armamentos e que eles avançavam de forma muito eficaz sobre os inimigos. E eles queriam atacar sempre Israel. E o comandante da Síria sempre falava: nós precisamos atacar Israel. E sempre eles iam atacar Israel. Só que Deus usava o profeta Elias em visões. Naquela época o Senhor dava as visões para aquele profeta, e o profeta ia ao rei de Israel e falava tudo o que o rei da Síria estava planejando. Então o rei da Síria se cansou. Ele falou: meu Deus, eu estou resumindo para os irmãos entenderem a história. Toda vez que eu planejo um ataque contra Israel, nós somos um exército armado, nós somos potência, nós temos as melhores armas, os homens guerreiros, somos treinados. Toda vez que nós vamos lá para atacar Israel, algo acontece. Ou Israel dá um jeito, ele sempre sai por um lado, por um escape. Então o rei da Síria disse: tem um espião entre nós. Tem um espião. Porque naquela época era muito comum mandar espião para analisar a terra do outro, para analisar a estratégia de guerra do outro. E aqui o rei da Síria está virado, porque toda tentativa de ataque dele
não dava certo. Então ele disse, porque o rei de Israel era informado e providenciava a fuga ou a forma de defesa. Então no versículo 11, você pode acompanhar aí comigo. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Vocês não sabem quem que é o espião que está no nosso meio? Tem algum espião, porque toda a tática de guerra que eu planejo, nós somos desarmados, não vai à frente. Então com isso, no versículo 12 você já vê a resposta que diz um deles que estava no meio, e disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. O rei da Síria, até o que ele planejava na cama quando ele dormia, o Senhor revelava a Eliseu. E Eliseu dizia ao rei de Israel. Então Israel já ficava alerta. Então nunca esse ataque acontecia para Israel. E quando falaram para o rei da Síria, que era o profeta que estava ali, Eliseu, e que fazia isso, então o rei mandou trazer, mandou chamar. Versículo 13, você pode acompanhar. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então o comandante da Síria pediu para eles ir lá buscar Eliseu. Vamos ver, vamos buscar ele. E no versículo 14, então, acompanha aí para você entender a história. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Ali ele pegou, creio eu, que tudo aquilo que ele tinha de tropa, cavalo, carros, e falou, vai lá e busca esse homem. Eu imagino que ele queria acabar, porque quando ele descobriu que toda a derrota dele era por causa de um homem de Deus, ele falou, vamos destruir. E eu imagino, quando eu estava lendo essa passagem, eu imagino Eliseu, e Eliseu tinha um ajudante, que era Geazi, que ficava com ele. Eliseu era o profeta, Geazi era um ajudante, um homem de Deus, que está dizendo aí no versículo. Eu imagino que o profeta estava aqui, Eliseu estava aqui, Geazi, e dentro de uma tenda ou de algum lugar ao qual eles ficavam, estavam ali tranquilos. E quando diz aqui, no versículo 15, e o moço do homem de Deus, que é Geazi, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Então eu imagino que de manhãzinha, quando ele saiu para fora de uma tenda, o local que ele estava, ele olhou ao redor e viu aquele tanto de cavaleiro, aquele tanto de carro, aquele tanto de povo armado, com ataque em direção a ele, todos armados, como se Geazi e o profeta estivessem no centro. Quando ele diz aqui, ai meu Deus, que faremos? É o desespero de Geazi. Ele olhou com os olhos carnais e falou, estamos cercados. Imagine aqueles cavaleiros cercados, aquela área, e eles no meio. E aqui, ele foi lá, creio eu, e disse para o profeta, olha, tem muita gente aí, tem um exército querendo acabar conosco. Versículo 16, e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que Geazi não tinha visão de profeta. Geazi andava com profeta e não tinha visão de profeta. Nós andamos com Jesus e muitas das vezes não temos a visão que Jesus quer que nós tenhamos. Esse moço, quando ele saiu ali fora, ele temeu, porque ele estava com os olhos carnais. Eu quero dizer para a gente que está aqui dentro, o exército que te cerca, aquilo que você está vendo ao teu redor,
pode ser imenso, grande, demasiadamente demais. Mas a palavra de Deus manda te dizer: não temos, porque mais são o que estão conosco do que o que estão com eles. Irmãos, o Senhor me deu o título dessa palavra, que nós devemos pedir para o Senhor abrir os nossos olhos. Estamos em batalhas, devemos entender que existe um mundo espiritual. Se você crê que existe, você sabe que existe. Se você não crê que existe, existe do mesmo jeito. Ali, houve aqueles cavaleiros para acabar com a vida dos dois. O Senhor deixou Geazi ver tudo aquilo para mostrar que no mundo físico vem luta, vem prova, cavaleiros armados. E quando tem um exército em volta de uma pessoa, quem não vai temer? Quem? Aqui está dizendo: ai meu Deus, que faremos? Ele pergunta: ai meu Deus, que faremos? Quando o profeta diz: não temos porque mais o que estão conosco do que o que estão com eles, eu e você esquecemos daquele versículo de Mateus, das nossas lutas e tribulações, quando levanta aquele exército e que você olha e não tem saída aos teus olhos. Tem um versículo em Mateus que diz que o Senhor está conosco todos os dias de nossa vida até a consumação do século. Quando Eliseu orou e falou para o Senhor: abre os olhos de Geazi, foi a oração mais curta que tem. Você pode checar aí no versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Ali o profeta, quando Geazi entrou dentro da tenda e falou: profeta, tem um tanto de gente lá fora para nos matar e é um exército poderoso. Quando o profeta disse: não temas, ele orou e disse: abra, Senhor, os olhos dele espiritual, para ele ver o que tem espiritualmente, que é muito maior do que o que está ali com o mal. Então, quando Deus fala no mesmo versículo 17, e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em volta ao redor de Eliseu. Quando Deus abriu os olhos de Eliseu, que ele olhou aquela multidão de cavalos e carros e cavaleiros de guerra em volta, e que ele olhou ao redor, o número era muito maior. Sabe por quê, irmãos? Deus te guarda. Deus te guarda com o exército celestial. Deus te guarda com carros e cavalos de fogo. Irmãos, não é um anjinho. Irmãos, não é ali que Deus te protege e te deixa de qualquer jeito. Irmãos, imagina carros de fogo. Carros de fogo, irmãos. E ao redor de Eliseu. Quando aquele moço viu, e como aquele moço viu, eu creio que ele deve ter falado: Senhor, como que eu não pude perceber? Sou eu e você. Como que no meio de tribulação nós não podemos perceber que o Senhor está nos guardando, que o Senhor dispensa os anjos, que o Senhor dispensa os carros, os cavalos, tudo em volta de nós, irmãos? É muito maior o que está conosco do que está lá fora. É muito maior do que o que está conosco, do que está nos afrontando, que está nos vindo em cima de nós, que está lançando pensamentos em nossa mente, irmãos. Você tem que crer que o Senhor dispensa exército. Se Deus abrisse o meu e o teu olho espiritual aqui, iríamos ver os carros e os cavalos de fogo em volta de mim e de você. Quantos cavalos de fogo, quantos carros estão em volta de você e de mim? Não caberia aqui aos nossos olhos. Porque o Senhor diz que guarda. Ele é o guarda de Israel. Irmãos, e quando aqui ele diz que os exércitos iam descendo para atacar, o profeta orou novamente para Deus cegar aquele exército. Porque se Deus, no versículo 18, e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Então Deus feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Deus cegou todos aqueles cavaleiros que estavam para atacar. E quando Deus cegou aqueles cavaleiros com carros e cavalos de fogo, eles desceram. Coisa mais fácil do mundo é ter um inimigo nas tuas mãos cego. Eliseu podia fazer qualquer coisa.
E Eliseu conduziu eles até Israel, em Samaria. Versículo que está aqui, 19. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Quem é cego, irmão, se você pegar na mão e falar não é aqui, ele não vai saber que não é. E ali guiou até Samaria. Então Eliseu pegou e guiou eles até Samaria, lá em Israel. Quando chegou lá no rei de Israel, disse para o rei, disse ao Senhor e orou novamente. Versículo 20. E sucedeu que chegando eles em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes olhos para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos para que visse. E eis que estavam no meio de Samaria. O profeta orou novamente. Quando eles chegaram dentro da cidade de Israel, junto com o rei, que eles queriam destruir, Deus abriu os olhos dele, porque o profeta orou. E quando abriu os olhos, aí o rei perguntou a Eliseu: o que eu faço? Eu mato eles? Aí vem o versículo 22. Não os ferirá. Ferias tu o que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe diante deles agora pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Ali o rei pôs pão, água, tratou de todos. Versículo 23. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Esse é o tratamento de Deus. Deus não mata, Deus não destrói, Deus dá chance, Deus levanta, Deus leva o teu inimigo aonde tiver que ir, só que a tua parte tem que ser feita. O pão e a água teve que ser dado para o teu inimigo. O Senhor cega aquele que quer te destruir, o Senhor põe na tua mão para você guiar. O Senhor faz tudo isso para que o nome dele seja louvado e honrado. A palavra que eu quero deixar para você, eu tive que dizer para você a passagem. O que o Senhor me ministrou nessa manhã é que nós aprendemos muito nessa lição, mas tem duas coisas principais que eu e você precisamos nessa noite. Em comunhão com o Senhor, quando você chegar na sua casa, quando você tiver um tempo essa semana, leia essa passagem, o Senhor há de falar contigo. O Senhor há de ministrar o teu coração algo. Mas eu quero deixar aqui, que em primeiro lugar, nós devemos fazer uma oração e dizer: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos para entender que é um mundo espiritual. Há um mundo espiritual que luta contra a minha vida, mas há aquele que é a favor de mim. É aquele que me dá o livramento, é aquele que na tribulação me ajuda. É aquele que quando está tudo perdido, o Senhor manda assim os cavalos de fogo. E que muitas vezes o inimigo nos cega para ver só situação de dor, desespero. Situações que nós pensamos que estamos sozinhos. Satanás lança seta em mentes para dizer: você está só, você não é ninguém. Quem é ele para dizer isso? Deus tem o exército que te guarda. Quando você se sentir só, quando você se sentir agoniado, quando nenhuma situação você não tiver para onde correr, porque não temos, irmãos. Tem situação que é você e o Senhor. Lembre-se, ali está aquele exército celestial, carros e cavalos de fogo, guardando a tua vida, porque o Senhor é fiel. Faça essa oração: Senhor, abre os meus olhos, abre os meus olhos espirituais. A palavra de Deus diz que a terra está cheia da glória de Deus. Sabe por que nós não vemos, irmãos? Porque nossos olhos estão focados em tragédia, em camada de ozônio, em morte, em tantas coisas. A glória de Deus, todos nós, quando chegamos aqui hoje, da nossa casa a chegar aqui dentro, nós vimos a glória de Deus. Nós vimos tantas coisas. Pega uma grama, quem fabrica grama? Artificial sim, mas natural quem fabrica? Quem não viu grama? Quem fabrica árvore? Deus fabrica, essa é a glória de Deus. Pega os componentes de uma lágrima. Muitos médicos já disseram que se você pegar os componentes químicos de uma lágrima, você não faz uma lágrima, porque vem da mão do poderoso. Aonde a vida que há, nossos olhos não vê. Nós vemos tragédias, nós vemos situações sem saída, nós vemos desespero, nós vemos bênção que não chega, nós vemos aquela situação que está difícil. E o Senhor manda dizer: faça a oração,
Muitas das vezes você está como Geazi, andando com Jesus, na igreja, ao lado de quem conhece a palavra, e precisa que os seus olhos espirituais olhem, para que no dia da tua peleja, no dia do teu cansaço, você fala: Senhor, cadê o exército? Pode clamar pelo exército, porque o Senhor prometeu e garante que está conosco. Senhor, eu não estou só, e não está mesmo. Não deixa o inimigo dizer que você está, porque você não está, irmão. Ainda que pareça, fisicamente, espiritualmente você não está. Pode você ir aonde for, estar onde for, o exército estará contigo. Creia nisso. Faça essa oração: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa entender o espiritual, não o espiritual do mal. Nós não temos negócio com nada de espiritual mal, nós temos que entender que ele existe, e as nossas batalhas são espirituais, e temos que ver o que Deus nos dá e tem para combater com eles. Mas Deus nos revela hoje que o que ele tem é o exército espiritual para nós. O exército do mal não tem nada a ver conosco. É um exército perdido. É um exército que já perdeu a batalha. A consumação na cruz já foi. É só questão de dia e tempo para o Senhor chegar. A vitória já está aí. E a segunda coisa que eu quero dizer para mim e para você, que nós não estamos só nas nossas lutas pessoais, nos nossos trabalhos, nas nossas fraquezas, nas nossas tentações. Porque o Senhor sempre levanta um profeta, aonde quer que nós vamos, seja dentro de uma igreja, seja na nossa vida, para pedir que abra os nossos olhos. Há sempre um profeta que Deus vai pôr na nossa vida. Por isso você creia. Sabe aonde? Muitas das vezes teu filho vai e você não pode ir. Ali também tem um exército celestial, porque você clama ao Senhor. Sabe aquele problema que só você sabe, aquela dificuldade que só o Senhor conhece? O Senhor tem ali um exército espiritual guardando. Por isso eu deixei essa palavra hoje para mim e para você. A oração de que o Senhor venha e abra os nossos olhos. E a segunda coisa é que o Senhor está conosco. Em espírito, o Senhor não nos abandonou. E todo aquele problema que você pensa que você está só, ali está a mão de Deus. Ali está o exército celestial. Irmãos, ai de nós se levantássemos por nós mesmos. Há um exército, irmãos, creia nisso. Eu deixo essa palavra com os irmãos. Palavra que o Senhor diz: abra os seus olhos. Hoje foi cantado: abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do teu coração, para ver o que Deus tem é bom. Para ver o que Deus faz é bom. Para ver o que Deus tem te guardado é de Deus. Nada tem te acontecido. Como pode um exército com armamento e não derrubar Israel? Como pode o Senhor guardar uma nação que não tinha histórico de guerras vencidas? O povo de Israel não era povo guerreiro. O povo de Israel era povo camponês. Era povo como eu e você, que Deus chama e põe aqui dentro e usa. E só pela graça e misericórdia. E a Síria não derrubava, porque Deus tinha um exército. Essa noite eu quero pedir para você, coloque-se de pé, para que nós, não é um culto de avivamento, não é nada que nós vamos pular, gritar, chorar, mas é um culto, para que é uma palavra, para que você tenha certeza. Esse exército te acompanhe. Quando você estiver na sua casa, quando você estiver dentro do seu carro, quando você estiver na casa da sua patroa, quando você estiver naquela hora que você deita na cama e fala: Senhor, o que vai ser? Senhor, como vai ser? Senhor, e essa situação? Senhor, e o meu filho, e o meu esposo? Senhor, e a minha família? Senhor, e a minha situação nesse país? Eu quero que você entenda que há livramento da parte de Deus, porque esse exército trabalha. Esse exército tem um comando do Rei dos Reis para te dizer: não deixe nada tocar no meu filho. É um exército que te guarda da tentação. É um exército que te guarda de coisas que vão te deixar cair, te desanimar. Feche os seus olhos nessa hora. Coloque na mão do Senhor os teus olhos, porque é os teus olhos que vai fazer a diferença na peleja. Não é a tua mão, não é o teu pé, não é a tua oração, não é vindo aqui ouvindo, não é participando de vigília, mas é os teus olhos que, quando olhar aquele problema, aquilo que não tem solução, e que às vezes até gente já chegou e disse para você, como Geazi chegou ao profeta: olha, o que
que nós vamos fazer? Tem muita gente lá fora para nos derrubar. Eu quero te dizer essa noite, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra que é viva e eficaz, coloque os teus olhos diante do Senhor e diz: Senhor, abre os meus olhos espiritualmente. Eu não quero ver derrota, eu não quero ver tragédia, eu não quero ver eu parando, eu não quero ver minha família se perdendo, eu não quero ver, Senhor, eu desanimado, eu não quero ver minha saúde, Senhor, indo, Senhor, eu não quero ver, Senhor eterno, coisas que eu tenho visto, Pai, mas eu quero os olhos, Senhor, que Tu há de abrir a minha visão, Pai. Eu quero contemplar aquele exército, Senhor, como Tu mandou ali, Senhor eterno, ao redor, Senhor, do profeta. Oh, Jesus, exército que só o Senhor tem, cavalaria, Senhor, de fogo, e anjos que só o Senhor dispensa. Pai, na hora que eu me sentir só, na hora que eu não souber o que fazer, traz a minha memória o exército que Tu tem colocado ao meu redor. Perdoa-me, Deus, se eu olhei para o lado que não Te agradou, se eu nunca pensei que esse exército estava comigo. Hoje eu quero Te pedir, me perdoe, Senhor, e abra os meus olhos mais uma vez, para que o Teu nome seja glorificado na minha vida. Amém.